Agora. Enfim, Aristóteles, ele é um estrangeiro, ele é um sujeito de estagira, por isso que em alguns livros você ainda vê as pessoas falando de Aristóteles e diz assim, Aristóteles, o estagirita. Deve ser um saco você ser discriminado enquanto você está vivo, entendeu? Só porque é estrangeiro. E descobrir que mais de 2000 anos depois ainda estão falando de você e fazendo questão de lembrar isso. Mas isso você vê sobretudo em livro de filosofia do direito. Porque os autores de direito têm mania de citar alguém e botar um adjetivo logo em seguida, ou antes. Segundo o festejado jurisconsulto, segundo o aclamado doutrinador. Em outras áreas você não vê adjetivo. É segundo fulano, segundo Beltrano. Entendeu? Mas é coisa do campo jurídico que você precisa muito do argumento de autoridade. E adjetivo ajuda a temperar a ideia da autoridade. Outras áreas que ficam menos com autoridade e mais com a ideia, né? O adjetivo fica brega, fica sem sentido. O fato é que Aristóteles, a parte dele sobre ética, se confunde muito com política. Na verdade, os dois assuntos se misturam. Não tem uma distinção muito clara. Ainda que ele tenha escrito duas obras que tenham ética na capa e uma que tenha política na capa. As duas obras sobre ética são Ética Nicômacos e Ética a Eudemo. Ética Nicômacos você acha fácil, é muito citado. Ética Eudemo é até difícil você achar para ler. É porque, na verdade, os dois livros são muito parecidos. Vários capítulos tratam exatamente as mesmas ideias escritas de outra forma. Isso porque esses dois livros não foi Aristóteles que escreveu de verdade. Foram dois alunos dele que escreveram durante a aula. São anotações de aula. E não são anotações completas. Porque há um capítulo em Ética Nicômacos que não tem em Ética Eudemo, e por sua vez tem dois capítulos em Ética Eudemo que não tem em Ética Nicômacos. Mas como os dois capítulos em Ética Eudemo que estão sobrando são assuntos assim menos relevantes na obra de Aristóteles, porque são assuntos tratados em outros livros, que não um livro que tem a ética na capa, na verdade tratado no Política, parte em Metafísica. Então acaba virando um livro com menos popularidade na hora de se estudar Aristóteles. Daí isso é difícil você achar. Já a Ética Nicômacos, ele começa com uma discussão muito curiosa. Ele quer falar sobre justiça. Aliás, dois aspectos curiosos. É que na cabeça da gente, justiça tem a ver com julgamento. Justiça é algo que tem a ver com o tribunal, justiça tem a ver com a emissão de juízo de valor sobre alguma coisa ou sobre alguém. Agora, se você pega a maioria das obras escritas ao longo da história da cultura sobre justiça, você vai ver que são obras de política. Justiça está falando de Estado, justiça fala de economia, justiça fala de questões típicas do campo público, justiça fala de um monte de coisa, exceto de julgamento. Não tem juiz nas obras em que você fala sobre justiça. Tem Estado, tem a polis, tem república, tem distribuição de bens. O capítulo mais famoso de Ética Nicômacos, para quem está no direito, leitura obrigatória, é o capítulo 5, em que ele fala de ideias de justiça. Mas, quando você vai ver, são ideias de justiça que ao longo da história foram muito mais aplicadas na economia do que propriamente nos critérios de julgamento. É um livro que você lê, um clássico sobre a justiça, mas não se sente muito apto a julgar nada depois que você acaba de ler. A resposta para isso não está no capítulo 5. É quando ele fala de justiça por critérios de igualdade, critérios distributivos, critérios de equidade. E a gente está mais acostumado a pensar isso hoje na teoria do direito, né? Para falar de comatação de lacuna, a equidade como uma das formas, né? Para falar de uma certa ponderação, mas enfim. Está mais a ver com termos práticos, a interpretação e aplicação da lei. A resposta para isso está no capítulo 1 de Ética Nicômacos. Você acha muito rápido no livro. E está numa frase muito curiosa, que lá pelas tantas Aristóteles chega e diz assim: justiça é aquilo que faz o homem justo.
Aí quando você lê um troço desse, você pensa assim, ô Aristóteles, na boa, tu não respondeu, né? Você está lendo ali pensando no que é justiça. Quando você vê justiça é, você já pega o marcador de texto, né? Você diz, agora, essa aqui é a parte do conceito, essa aqui é a parte importante. Justiça é o que faz o homem justo, você... O que é o homem justo, então? Né? E aí você já tem uma coisa curiosa, porque Aristóteles é aluno de Platão. Então ele, por várias vezes, dialoga nos textos dele com Platão. É um diálogo curioso, porque Platão já está morto nessa altura do campeonato. Então é um diálogo de mão única, né? Ou seja, Aristóteles responde a Platão a partir do que ele ouviu o professor dizer muito tempo atrás. E essa frase tem muito a ver com outra que Platão diz. Platão na República, que é um livro que, apesar do nome, o nome original, que é Politeia, você já sabe, essa altura do campeonato, o tema-chave é justiça. Ele diz que justiça, não é agir de acordo com a reta razão. A frase literal é essa. Dificilmente você vai achar essa tradução. Mas se pega as palavras gregas, a mais literal possível é essa. Fazer justiça é agir de acordo com a reta razão. Essa ideia de reta razão, né, é mais ou menos a mesma ideia que tem a ver com direito, de directum no latim. Direito é uma palavra derivada do latim, directum. Uma linha reta. No caso, essa linha reta é traçada pela razão, é o que Platão está dizendo. E por isso, reta razão é comumente traduzida por direito. E daí a ideia de que justiça é agir de acordo com o direito. Ou, se você preferir, justiça é obedecer às leis. É o que aparece no Críton, no diálogo Críton que nós vimos. Em que Sócrates está preso, ele propõe fuga, ele diz, não vou não, porque por obediência às leis. Obedecer às leis é o caminho para se fazer justiça. Mas você olha isso hoje, né? E assim, é batata você pegar livro de introdução, cara, é o primeiro período do curso. Aí você vê aquela discussão sobre direito e moral. A primeira pergunta que te fazem no capítulo é, será que obedecer às leis é o mesmo que fazer justiça? E quando a lei for injusta, o que você tem que fazer? É possível ter uma decisão contra a legem? Detalhe que quando eu fiz graduação, essa história de decisão contra a legem era mais tabu do que hoje, né? Hoje, talvez, o tabu seja o contrário. Aliás, eu estava comentando agora, no carro vindo para cá. Eu começo a dar aula na UFES em 2002. Em 2002, assim, eu era o único professor que vinha para cá sem terno e gravata. Eu vinha para cá de calça jeans e camiseta. Eu era o esquisito. Esse era, você sabe que é só com relação à roupa, né? Porque o resto continua a mesma merda. Ontem eu estava na sala dos professores e estava olhando os colegas. Estava todo mundo de camiseta e calça jeans. Então, assim, você tem uma estética que vai mudando, e mudou muito rápido, mas a mudança na estética, ela é sintoma também de uma mudança no próprio campo das ideias. Essa história do direito ser conservador, e você sabe que dentro da universidade, para vários outros cursos, sobretudo da área de humanas e algum da área sociais, você é visto a priori como um sujeito conservador só porque faz direito. Você pode ser o cara mais porra louca do universo. Você é uma espécie de versão contemporânea de Rebordosa, a personagem do Angeli, que com certeza é a mulher mais doida que já inventaram na face da Terra. Que ainda assim você vai ser visto como um cara conservador, porque a ideia de direito traz isso. A ideia de direito remete às pessoas uma relação com poder, e um poder que não é necessariamente democrático, é um poder que é centralizado em critérios que não estão sob a sua escolha, e, portanto, você também é visto como alguém que exerce poder não a partir da própria vontade, mas da vontade de outro, porque, afinal de contas, a lei é exatamente isso, é a heteronomia, é a heteronomose, é a lei de outro, não é a sua. É diferente da moral, em que você decide as coisas. E, portanto, você é sujeito plenamente moral do que você faz. Era muito comum em sala de aula eu ouvir o seguinte argumento.
Quando tinha uma lei cuja aplicação dela ao caso concreto gerava uma situação injusta e por isso desconfortável. Sabe aquilo que você olha e a solução não é satisfatória? Aí o professor soltava um comentário do tipo: mas por que você está assim, incomodado? É a lei, não é você. É a lei. O problema é dela. A culpa é de quem fez a lei. A culpa não é de quem aplica a lei. Aliás, até a palavra aplicar a lei. Aplicar parece um ato que, em termos cognitivos, é tão pobre, é tão mecânico. Aplicar é um ato mecânico, não um ato de pensamento, não um ato de reflexão. Naquele tempo também, os livros de teoria do direito diziam que norma é igual a dispositivo legal. E que, portanto, aplicar a norma é aplicar o dispositivo legal. Hoje, os livros contemporâneos de teoria do direito dizem que norma é o texto legal, o dispositivo legal interpretado. Repara como mudou. Quando eu digo que norma é o dispositivo legal interpretado, eu estou dizendo para você que o direito nasce quando você interpreta, e não quando alguém coloca isso, né, num projeto de lei e ele é aprovado. Isso quer dizer também que você que interpreta, e portanto que está criando o direito, passa a ser o sujeito moral do direito. Mas é engraçado que você tem aqui dois mundos na teoria do direito. Um mais conservador, mais mecânico, que requer de você menos cognição e diante do qual você não é um sujeito moral, de um direito que se aplica. E de um direito cuja justiça se confunde com a norma. E se a justiça se confunde com a norma, eu não preciso me preocupar com ela. Se fazer justiça é agir de acordo com a norma, a única coisa que eu preciso é conhecer a norma. É só isso e mais nada. E não é à toa que a dinâmica das aulas dogmáticas do direito gira em torno de uma santíssima trindade: lei, doutrina e jurisprudência. Não é sempre assim? O professor pede para alguém ler um dispositivo legal qualquer, leia o artigo tal você. Sempre foi um mistério para mim, por que o próprio professor não lê? Por que ele manda alguém ler? Quando eu virei professor, também não descobri. Eu acho, é só uma hipótese, que é uma forma de tornar a aula mais dinâmica na cabeça do cara. Por exemplo, porque aí os alunos participam. Mas olha que forma engraçada de participar. Você está lendo um troço, e todo mundo já teve a experiência de ler alguma coisa, e enquanto lê, a sua cabeça está no outro mundo. Né? De tal forma que você acaba de ler um parágrafo, uma página inteira, e quando chega no final da página, você... Foi que eu li mesmo? E muitos leem o artigo da mesma forma. É tão mecânico quanto aplicar o direito. É ler o artigo. Mas aí depois que lê o artigo, você por um acaso já tinha entendido. Aí o cara explica de novo. De novo. E explica segundo a doutrina, segundo fulano, o que esse artigo quer dizer é isso. Mas você acabou de ouvir a mesma ideia pela segunda vez. Aí ele chega e diz, inclusive os tribunais sobre essa questão, realmente a parte da jurisprudência é uma treta qualquer. Tem uma discussão, tem uma dúvida, mas o STF fechou a questão. Na minha época também, a ideia do STF fechar questões tinha mais significado do que hoje. Essa ideia de que o STF fechou questão, sabe que isso aí pode durar só 24 horas, né? É muito efêmero. E aí, para matar a pau, ele contava um caso particular, que aí a aula ficava mais animadinha. Próximo artigo, e aí seguia. Repara que nessa dinâmica, eu estou dizendo para você que você se torna um bom jurista se você conhecer a norma. Conhecer a norma no seu texto legal, conhecer a norma segundo a leitura dos juristas e conhecer a norma segundo a leitura dos tribunais. Mas tudo gira em torno da norma. Se você pensar em lógica, numa subsunção, premissa maior, premissa menor, conclusão, é a ideia de que se você conhecer a premissa maior, está resolvido. O que é a premissa maior? O direito. O que é a premissa menor? O caso concreto. Todo carro azul é bonito. Meu carro é azul. Qual é a conclusão necessária? Que meu carro é bonito. É um raciocínio logicamente correto esse. Mas se você reparar bem, a conclusão desse raciocínio não é necessariamente correta. Porque ela só vai ser correta se for correto, se for verdadeiro, que todo carro azul é bonito. E aí isso quer dizer que um Celta azul seria bonito. Quando nós sabemos,
pelas leis da física e da estética, que um celta não tem como ser bonito, em hipótese alguma. O que é um celta? Né? Eu tinha uma picape, era uma Ranger. Aquela primeira geração da Ranger que veio parar no Brasil, era feita nos Estados Unidos ainda, tinha motor de 6 cilindros. Quando você acelerava, fazia um redemoinho no tanque de combustível. Né? Bebia, que era uma desgraça. Botei gás no carro. Se antes ele bebia, agora ele passou a fumar. Né? Fumava, que era uma coisa. O documento do carro dizia que ele era azul. Mas é um azul tão cheguei que o pessoal dizia que era roxo. Era uma picape roxa. Né? E eu rebatia com direito. Não, olha aqui o documento oficial. O que vale é o documento oficial. O documento diz que é azul, então foda-se, é azul. Era feio o carro. Era feio pra cacete. E pouco econômico. Mas, repare então que toda a questão gira em torno da norma. Porque se você acerta a norma, daí para baixo é fácil. Matar alguém pena 6 a 20 anos. Falar, matou ou não matou? O grande drama não está em saber qual é a lei, está em saber o que aconteceu. Está em investigar fato. Agora que eu tenho certeza do fato, a ideia é que diante do direito a incerteza é nenhuma. Nenhuma. Tudo isso porque não tem espaço para interpretação, ou seja, não tem espaço para você no direito ser um sujeito moral. Essa é a ideia de direito em Platão. E é, em boa medida, a ideia de direito e toda a teoria do direito que sustentava o direito no Brasil até uma fase de transição. Eu começo a estudar direito no meio da transição. Eu, aluno de graduação na sala de aula, eu estou no meio de 2 mundos. O direito que o meu pai estudou e o direito com essas ideias mais novinhas que vão estar consolidadas quando a minha irmã mais nova estudar direito. Quando ela entrou para o curso. Então, esse segundo modelo de Aristóteles, você já se tocou de que é diferente. Tem a mesma frase literal, muito parecida com a de Platão. Essa de que justiça é aquilo que faz o homem justo. Ele vai explicar de outra maneira quando ele vai encarar essa questão de, será que fazer justiça é mesmo só obedecer à lei? E aí a frase que ele usa é diferente de Platão. Enquanto Platão diz que fazer justiça, que o justo, ou na verdade, ele nem usa a expressão justo, o agir que merece prêmios. Há um agir, uma ação que merece prêmios e uma ação que merece punição. A ação que merece prêmios é traduzida como ação justa, ou fazer justiça. Né? O agir que merece prêmios é o agir de acordo com a reta razão, para Platão. E para Aristóteles, o agir que merece prêmios é o agir com a reta razão. Parece a mesma frase, mas tem uma preposição aí. Platão tem uma preposição a mais. Aristóteles tira a preposição. Mas é uma ideia completamente diferente. Agir de acordo com o direito é diferente de agir com o direito. Quando eu falo em agir com o direito, é um jeito de tentar dizer que o direito está em você. Ou, no caso, o direito, a reta razão. Se eu estou agindo de acordo com a reta razão, essa reta razão não é minha. É algo que está aqui num gabarito, ou na lei, doutrina e jurisprudência. E aí, claro, supõe-se que a lei, doutrina e jurisprudência sejam leis justas, e eu decoro isso e aplico. Agora, se eu estou dizendo que o agir justo é com a reta razão, então a reta razão é minha. Está aqui. Tem que estar comigo, de alguma forma. É literalmente a mesma ideia de que justiça é aquilo que faz o homem justo. Ou seja, Aristóteles está reposicionando a discussão sobre justiça. Enquanto para Platão ela vai desaguar numa discussão sobre leis justas, e para chegar às leis justas, num livro sobre justiça, ele tem que falar de política. Porque é a partir da política que as leis são construídas. Então a cidade será uma cidade justa, e a vida do cidadão será uma vida justa, se as leis forem feitas por pessoas justas. E qual é a questão? Platão é elitista, você sabe. Então para Platão essa ideia de que cada um decidindo por si só vai dar merda. As pessoas decidem mal, as pessoas são egoístas, as pessoas são mesquinhas, as pessoas são ardilosas, as pessoas são traiçoeiras, as pessoas são babacas,
As pessoas são escrotas. Então, se deixar por conta delas, fudeu para todo mundo. Fudeu. O que é melhor? Deixar por conta daqueles que sabem o que estão fazendo. E eles, sabendo o que fazem, fazem uma lei justa. E para você, que é escroto, babaca, o que faz? Obedece à lei, entendeu? Se você é incapaz de agir bem, mas tem quem saiba, o cara que sabe, obriga você a agir bem. E assim a cidade terá uma vida boa. A cidade será justa, porque as pessoas terão ações justas. E para Platão o que interessa é isso. A cidade é boa porque as pessoas agem bem. Porque é exatamente o que está na maioria dos livros de introdução ao estudo do direito. Quando vai distinguir direito de moral, o direito é heteronomia, e o exemplo clássico é dizer, pouco importa se você obedeceu à lei querendo desobedecer. Só obedeceu, você só parou no sinal vermelho porque tinha um guarda do lado dele. E você tinha medo da multa, porque no que dependesse de você, passava em cima do sinal, derrubando ele como se estivesse jogando GTA, e se bobear ainda atropelava o guarda. Foda-se. É pouco importa o que você pensa. Importa o que você faz. Não é isso? Aliás, é o mal resolvido do direito, entre o que você faz e o que você pensa. Sobretudo quando vai para o direito penal. Ainda que diga que a gente só julga as ações, os fatos, né? Mas a parte da intenção da ação é importantíssima para você quantificar crime, para fazer dosimetria. É importante até para você tipificar determinadas condutas. Qual foi a intenção do agente? Não é? O que ele quis? Lesão corporal seguida de morte e um homicídio. Qual que é a diferença? Se o cara foi morto ou espancado. É o que o cara queria. Você queria o quê? Você queria só bater? Não queria matar? Né? Dolo eventual e culpa consciente. Qual a intenção do agente? Mas a gente cria uma ideia de direito que separa isso do juiz. Dá até uma ideia de que as intenções, que a parte íntima de cada um é absolutamente desimportante. Lembra do psicólogo Platão, daquele homenzinho que tem 3 partes, a hidra, né? A parte mais superior da relação corpo e espírito, que ele chama de parte racional da alma, ou seja, é Platão te explicando o que é a razão, tem como disposição de agir virtuosa a sabedoria. A sabedoria. A razão é a força de agir, por assim dizer, é o nome que você dá ao que te leva a essa parte da alma, a parte racional. Ela tem razão, é ali que está contida a razão em você. E ela leva você a ser sábio. Sábio, porque o filósofo é aquele que se lembra melhor do verdadeiro valor das coisas, que se lembra melhor da causa eficiente de todo o conhecimento, que é a ideia do bem. Esse se lembra melhor é algo que aparece no último capítulo da República. Que engraçado, cara, porque você imagina, o último capítulo de um livro é a conclusão, né? A conclusão costuma ser a parte mais importante, não costuma, não. A conclusão é aquele trecho assim de que tá, tu falou isso tudo, mas e daí? E a conclusão é muito esquisita, cara, porque a conclusão do livro de Platão ele conta uma história, que é o mito de Er. Er é ER mesmo. Eu digo isso porque um aluno uma vez botou na prova Er, A-I-R. É como se todo mundo falasse inglês na Grécia Antiga. Né? Fosse que nem Nike, Nike Air. Não, é Er mesmo. Esse Er é um guerreiro. Né? É um guerreiro, que não é grego. É um guerreiro que tomba morto em campo de batalha. Já acabou a guerra, primeiro vem aquela galera para saquear os corpos. Depois vem o pessoal para pegar os corpos mesmo e dar um destino. Né? E na cultura desse guerreiro, quando dava, cremava o sujeito. E o corpo dele estava no estado que, apesar de morto, não estava fedendo muito. Então, vão cremar, né? Dá tempo de preparar a cerimônia fúnebre da cremação. Quando bota o cara para ser cremado, assim que vão acender o fogo, ele levanta, ressuscita. Você imagina esse velório. Imagina a cara da galera no velório. Todo mundo assustado. E aí, caraca, a gente achou que você tivesse morto.
E o Er fala, mas eu estava morto. Mas como assim? Eu estava morto, eu morri na batalha. Eu fui até o mundo dos mortos, né? E o mundo dos mortos é dividido, ele começa a descrever o mundo dos mortos. Ele começa a descrever a vida além da vida. Lá você tem uma espécie de porta de entrada, de local de entrada, que é um grande campo, que tem duas portas. Uma delas leva aos Campos Elíseos, ou paraíso. Outra porta leva ao Hades, ou às profundezas. E por essas portas tem gente entrando e saindo. Ou seja, tem gente que vai dos Campos Elíseos e tem gente que está voltando, né? Chegando ali naquele lugar. E gente que sai ali do inferno e está voltando. Ou seja, já te dá uma coisa animadora aí, porque saiba você que pelo menos se essa versão estiver correta, o inferno tem saída, né? É só lugar para você passar uma etapa. Esse lugar onde o Er está nesse momento, que é o meio do caminho, é o lugar onde as almas que acabaram de morrer chegam e aquelas que vão reencarnar estão saindo. É por isso que você sai, né, dos Campos Elíseos e vai para a Terra. Aqui é o estágio, aqui é o momento, né? Quando ele chega lá, um sujeito recebe, oi, tudo bem? O anfitrião começa a explicar, você morreu, tá bom? Mas olha, a gente escolheu você para uma missão. Você morreu, mas vai voltar. Você vai ressuscitar, você vai desmorrer. E com um propósito, a gente vai te mostrar como isso aqui funciona e você vai voltar e vai contar para todo mundo. Seu papel é esse, seu trabalho é esse. Ah, tá bom. E é o seguinte, ele não vai ser levado nem para os Campos Elíseos e nem para o Hades. Então ele não vai descrever nem o inferno, nem vai descrever o paraíso. Quem fez isso na literatura foi Dante Alighieri, da Divina Comédia, que descreve o paraíso, descreve o inferno e descreve o purgatório, que é o meio do caminho. Então ele está no purgatório, né? Está nessa fase intermediária. E ali o que ele vê? As pessoas que estão saindo, ou dos Campos Elíseos, ou do Hades, quem sai do Hades sai muito mal, véio. Sai com a cara assim de sofrido. Já quem sai dos Campos Elíseos, sai com aquela cara de quem voltou do feriadão e não chegou a segunda-feira ainda, né? Está ali ainda de boa, curtindo ali o finalzinho de domingo. Final de domingo é o tempo que você tem para descansar do fim de semana, que é para descansar, mas cansa mais do que a semana, entendeu? Um cansaço diferente. Até aquele cara assim leve, tranquilo, bacana, feliz. O cara de que acabou de comer brigadeiro, ou quindinho, ou doce de leite, ou leite condensado na lata, sabe aquela coisa assim? E aí tem 3 deusas, 3 moiras, são 3 irmãs tecelãs. Elas vão tecendo, vão fiando. E o que elas estão fazendo é a trama da vida. Tecer é tramado, né? As coisas se encontram. Cada fio que elas traçam é o destino de alguém. É um destino possível no mundo. E elas estão ali costurando a trama da vida. E você pode ver naquele tecido a vida inteira sendo mostrada para você. Não é? Mas é a vida de quem? Qual é a vida que está sendo tramada? Essas almas que vêm do paraíso ou do inferno são recebidas por uma dessas moiras, que lhe coloca à disposição várias plaquinhas. Tem um monte de plaquinha no chão. Cada plaquinha dessa contém a descrição de uma vida a ser vivida. Um tipo de vida a ser vivida. Imagina aquela plaquinha. Você vai nascer nos Estados Unidos, filho bastardo do Elon Musk, vai sofrer muito para arrumar um advogado, vai ter uma infância pobre, mas vai ganhar na justiça toda a fortuna dele. E vai torrar tudo em droga. Está lá, né? Cheio de altos e baixos na vida. Né? É a vida, é o destino. Lembra os gregos acreditavam no destino? Pois é, está aí o destino. Então repara que é um destino
que bem ou mal você escolhe, segundo Platão. Escolhe. E aí, já tem gente que escolhe com sabedoria. Tem gente que quando olha assim, qual é a plaquinha que tem dinheiro aí? É essa que eu quero. Mas nem lê a plaquinha toda. É afobado. Tem outros que param e pensam, não, deixa eu pensar no que realmente é importante para a vida que eu quero ter, para a minha próxima etapa, para quando eu voltar de um jeito que eu não vá parar no Hades. Entendeu? Depois que escolhe a vida que vai ter, ou seja, você já sabe qual fio da trama da vida vai ser você, vai ser o caminho que você vai percorrer naquele tecido. Te levam para caminhar numa planície desértica, muito longa, e você está caminhando ali debaixo do sol, com muita sede, sem comida e sem água. E depois de caminhar muito, sob muito calor, você chega num rio, e te deixam beber água do rio. E aí o que acontece? Os mais afoitos, aqueles incapazes de conter, aqui no caso o desejo gerado pela sede, vão, como diz o ditado, com muita sede ao pote, bebem muita água. Já outros são mais contidos por natureza. É gente, por exemplo, que tem facilidade para fazer dieta. E mesmo com muita vontade, muita necessidade corporal de alguma coisa, frui pouco, bebe pouca água. Esse rio é o chamado rio do esquecimento. Essa água é a água do rio do esquecimento. Quanto mais você bebe dela, mais você vai se esquecer do purgatório, do Hades, do paraíso, da sua missão da Terra, ou seja, do seu destino, da trama que você vai percorrer no tecido da vida. E quanto menos você beber, mais você vai se lembrar dessas coisas, mais vai se lembrar desse mundo celeste. O filósofo, para Platão, nada mais é do que o sujeito que bebeu pouca água do rio do esquecimento. E por isso ele se lembra da ideia do bem, que não é propriamente uma ideia, para ele é uma presença lá nos campos elíseos. É uma luz, é uma condição de todo conhecimento, é uma condição de todo bom sentimento, é uma condição da justiça. Então o filósofo é alguém que pensa bem, porque ele já tem um conteúdo nele, vindo de um testemunho do que ele viu, do que ele aprendeu lá na outra vida. Porque para ele você vai para os campos elíseos para aprender vendo. E você vai para o Hades para aprender sofrendo. E depois vem para cá para botar em prova, botar em xeque o que você aprendeu, com um misto de sofrimento e de alegria. Porque a vida é assim. Tem momentos de sofrimento. E tem momentos de muito sofrimento. E tem momentos de sofrimento que parece absolutamente insuportável. E há momentos de alegrias também que são tão grandes que você não imagina como isso possa acabar. E aquelas pessoas que são tão ambivalentes, são tão coluna do meio com relação aos afetos, que quando estão felizes nessa felicidade que parece eterna, de tão grande, brota uma tristeza, que é o medo da felicidade acabar, na hora da felicidade. É gente esquisita, né? Que não aproveita a vida quando a vida te dá alguma coisa para aproveitar. Vários outros pensadores já disseram, meu amigo, nessa hora aproveita e foda-se. Não se preocupa com a tristeza que vai vir depois. Sabe por quê? Primeiro que ela vai vir, com ou sem a sua preocupação. Né? Então é perder tempo. É começar a viver a tristeza antes da tristeza. E deixar de viver a alegria na hora que a vida te presenteia com alguma alegria. Aproveita a alegria. Aproveita. É de onde vem boa parte daquelas filosofias existenciais que falam para você aproveitar o momento. Carpe diem. Essa vem dos estoicos romanos mesmo. Carpe, carpar é colher. É usar a foice para colher trigo. Carpar. Colha o dia. O dia te dá alguma coisa. O dia, assim como a terra dá o grão, o fruto,
O dia, sua experiência de vida naquele momento te dá alguma coisa, te presenteia com alguma coisa. Aproveita, pega, colhe, é teu. Está aí, para você. É a parte boa da trama da vida. E aí já deu para entender porque pouca gente acaba dando trela à conclusão de Platão. Porque é um texto espírita. Se você pega a doutrina espírita de Allan Kardec, está ali. E aí você tem uma boa parte da história do pensamento com releituras de Platão que são cristãs medievais. E havia entre os cristãos medievais, inclusive entre os primeiros cristãos, uma espécie de cisma doutrinário. Os primeiros cristãos aqui, eu estou falando de gente que não conviveu com Cristo, ele já estava morto. Mas gente que, vamos construir a igreja aqui, né? E havia uma grande discussão sobre a ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscita e volta. Aí parte dizia, ele voltou com o corpo saiu do sepulcro e voltou. E outros diziam, não, ele voltou num espírito sem corpo, o que parece muito com o papo de religiões orientais, sobretudo hindu, quando fala da manifestação da divindade, caso de Krishna. Krishna não é propriamente Deus no hinduísmo. Krishna é a manifestação de Deus. É algo que você vê como um corpo, mas ele não tem um corpo. Aquilo é o avatar, que a gente está acostumado a ver em filme, né? Que o avatar é tipo, na leitura do filme, um corpo que você possui, mas na leitura da filosofia védica, o avatar é a manifestação de um espírito sem corpo. Deus não tem corpo, mas para aparecer para você, que é um ser material, você só vê corpo, você só vê matéria. Então ele tem que aparecer como tal, mas é diferente de você. Que você tem corpo, ele não. Ele só parece ter. Isso é Cristo. Né? Então, boa parte dos cristãos falavam de Cristo do mesmo jeito. É o espírito dele que você está vendo aqui como se estivesse aqui. E, portanto, a leitura espírita. Esses são parte dos textos banidos de vez no Concílio de Trento. Foram tirados da Bíblia as referências que permitiam que chegasse a essa conclusão, que eram discrepantes de outra linha de pensamento. Tudo aquilo que fugisse de uma linha mais singular do cristianismo, por exemplo, essa concorre com leituras orientais. Todas aquelas que concorriam também com as leituras protestantes foram banidas. O que é engraçado, você pega o Espírito Santo hoje, a maioria da população é evangélica. O evangelismo surge do protestantismo. Ou seja, boa parte dos textos que davam razão a Lutero foram arrancados de boa parte das Bíblias que a gente tem publicadas aí hoje. Não é? Mas, como você tem esse predomínio cristão católico, esse último capítulo é banido. As pessoas não falam dele. É como se aí Platão viajou na maionese. Mas repara que, independente de crença religiosa aqui, pensa na lógica do raciocínio. A ideia de justiça está lá nos Campos Elíseos. Não está em algo que eu invento. Não está no esforço racional nosso. Está numa lembrança que eu tenho, porque tive lá. É o que chega mais perto para dar conta dessa conclusão de Platão, do raciocínio, substitui essa leitura religiosa e espírita do último capítulo da República por uma tradução da palavra eidos como ideal e mundo das ideias. O eidos vira um mundo das ideias, enquanto em Platão, eidos é só uma ideia mesmo que você tem. O eidos do triângulo é a capacidade que você tem de pensar um triângulo independente de estar vendo um triângulo na tua frente. Não é nada de outro mundo, é a tua cabeça mesmo, é a sua imaginação. Mas vira outro mundo. Vira outro mundo. Tira a parte cognitiva e converte, disfarça a parte religiosa do discurso de Platão em cognição. Mas, de qualquer maneira, a ideia central acaba batendo. É como se houvesse outro mundo, onde a ideia de justiça está. Lá não tem ideia de justiça, lá tem a ideia do bem. E é o conhecimento da ideia do bem que torna você capaz de ter o eidos
da justiça. A reta razão que te conduz à justiça. Porque a ideia do bem é a condição eficiente do conhecimento. De tudo, inclusive da justiça. Assim como na alegoria da caverna, nessa metáfora de luz e sombra, o sol, a luz do sol, é a condição eficiente para todo e qualquer conhecimento. Tem um lado afetivo no conhecimento. É engraçado porque a gente vê hoje gente que é muito erudita, muito intelectual, o cara, né, cita um monte de coisa e você vê que ele não está enrolando, ele leu mesmo, e ao mesmo tempo é capaz das maiores barbaridades. E você se pergunta como é que alguém tão culto, tão educado, pode ser tão criminoso. Criminoso de Hollywood, tem uns que são muito legais. O vilão bom é aquele vilão assim, o cara é culto pra cacete. É mal pra caralho, como é que pode? É como se na nossa cabeça ser culto, ser inteligente, ser preparado, transformasse você automaticamente em alguém moralmente melhor do que o sujeito que é inculto, do que o sujeito que não teve estudo. Quando meu amigo, conhecimento, cultura e caráter tem porra nenhuma a ver um com o outro. Mau caráter também sabe ler. Mau caráter consegue tirar 10 na prova. Então aquele conhecimento que de fato muda você e transforma você em alguém justo, não basta ficar lendo Platão, Aristóteles e o caralho a quatro. O que te anima a agir? Você está realmente preocupado com alguém que não seja você mesmo? Isso faz toda a diferença. Eu já tive na minha carreira colega professor, e antes que você comece a cogitar, não era daqui, era lá do Rio, que dizia o seguinte: eu não dou 10 para ninguém. Aliás, gente que falava isso, foi mais de um que eu encontrei. Eu não dou 10 para ninguém na prova, porque 10 só eu. E o cara não falava isso zoando, não. Aí ele emendava. Inclusive, na sala de aula, eu não ensino tudo que eu sei. E nem facilito. Sabe por quê? Porque ninguém facilitou para mim. Eu tive que ir lá correr atrás e aprender. Ele que corra. Eu dou o mínimo. Ele é um cara estudioso? É. Esse, no caso, inclusive, né, escrevia bem. Tinha capacidade de explicar bem alguma coisa. Mas o que animava ele? Entendeu? Enquanto isso, tinha outros professores que se desdobravam o máximo possível para fazer com que as pessoas entendessem alguma coisa. E procurava aprender mais, que é para ter mais para mostrar para os outros, para dizer: olha, eu vou te facilitar aqui no caminho, eu vou pegar na tua mão para você andar comigo nessa ideia, para você aprender também. Eu não vou só te dar o livro, eu vou falar do livro. Eu vou repetir o livro. Eu vou pegar outra pessoa que também falou do livro, para você não ficar só com a minha palavra. Sabe aquele esforço assim? E aquela preocupação. Se o cara entendeu ou não alguma coisa. E a preocupação com o futuro. O que vai ser de quem passou por aqui? O que vai acontecer com a sua vida? Depois desse curso. Depois desse tempo. Há quem teve há pouco se lixando. Mas há quem se preocupe. Repara, isso não tem nada a ver com a razão. Isso tem a ver com afeto. Não é à toa que Paulo Freire dizia que professor é quem ama o aluno. O principal para ele é o afeto. O principal. Para Platão também. Né? Como que o Aristóteles vai virar esse jogo? Começa naquele homenzinho, naquela psicologia. A parte racional da alma que Platão associa a um homenzinho pequeno e que tem como disposição virtuosa de comportamento a sabedoria, Aristóteles vai sutilmente usar outro nome: prudência. Prudência. A virtude associada à razão para Aristóteles é a prudência. Prudência é um troço diferente de sabedoria. Porque a sabedoria pressupõe a posse. Aqui no caso, a posse, em primeiro lugar, da ideia do bem. E para Platão, a ideia do bem implica em você também ter o sentimento do bem. O bem para ele não é propriamente um sentimento.
É algo que se manifesta como sentimento e como pensamento. Porque te faz sentir quando você não entende as coisas. E te faz pensar de acordo com o bem quando você consegue entender as coisas. E como o meu entendimento pressupõe o eidos, o gabarito, eu só entendo o triângulo porque eu tenho a ideia do triângulo, senão não consigo entender. Então, quando eu tenho o eidos, eu entendo. E aí eu não preciso do sentimento, eu sei o que está acontecendo. É engraçado, porque diante do medo, por exemplo, pensa no medo do escuro. Muita gente tem medo do escuro, muita criança tem medo do escuro, justamente porque não vê o que tem no escuro. E na falta do visível, fica só a imaginação. E a imaginação, em certa fase, tende para o medo. Mais para o medo do que para a tranquilidade. Mas você que é adulto, você no escuro também não vê merda nenhuma. Mas você não tem tanto medo, porque você pensa assim, eu já sei o que tem aqui. Eu sei como funciona o mundo. Eu sei que bicho-papão não sai debaixo da cama. Eu sei que a bruxa do 71 não vai aparecer aqui. Eu sei que eu não vou abrir a minha gaveta de roupa íntima e vai aparecer uma prova de processo civil. Né? Então você tem um eidos sobre a mecânica do mundo que te afasta o sentimento de medo. Que você tem a razão, você tem o pensamento. Então o bem se traduz nos dois. E por isso você pode ter um pensador que tem o eidos do bem e bom entendimento das coisas. E por isso ele não vai demonstrar muito afeto, mas vai agir de forma compatível com quem tem o afeto. E de outro lado, gente que não entende muito bem o que está acontecendo e fica gritando aqui. Ah, está errado! E você vê que o grito, que o desespero, que aquela demonstração incontida de sentimentos é uma demonstração de bons sentimentos, de boas preocupações, mas de alguém que simplesmente não sabe o que fazer. O Aristóteles é o cara que se preocupa mais com esse negócio de saber fazer as coisas. Mais do que o eidos em si. Mais do que ter a sabedoria. É o que ele vai chamar de prudência. A prudência é saber fazer as coisas. É como prudência para a gente virou sinônimo de precaução, cuidado. Na verdade, virou o contrário de agir, né? Eu vou fazer isso, peraí, seja prudente. O peraí vem antes do seja prudente. Quer dizer, para e pensa. Pensa antes de agir. Né? A gente usa a ideia de saber fazer alguma coisa, a gente tem que apelar para outras expressões. Savoir-faire, know-how. Então, know-how. Sabe fazer. Para Aristóteles, isso é prudência. Né? Sabe o que fazer. Tem gente que, diante de situações difíceis, sabe exatamente o que tem que fazer. Então é um saber prático que está ali posto. E o saber prático, não o saber prático profissional, o saber prático da vida. Eu quero que sabe viver. O saber prático da vida. O que eu faço diante das situações da vida? O que eu faço diante da tristeza? Tem gente que sabe lidar bem com a tristeza. Tem gente que não sabe. Tem gente que sabe lidar bem com a frustração. Tem gente que não sabe. A administração pública, nessa ideia de impessoalidade, às vezes é meio sacana com as pessoas. Né? Eu já vi muita gente aqui que, por causa de um ato administrativo qualquer, ou de um ato absolutamente normal, fica anos sem falar com alguém. E dizendo que não gosta. E procurando algum jeito de ferrar com a pessoa. Não quero entregar ninguém, mas em 2004, você não tinha nem nascido, teve um evento aqui, um seminário, de uma determinada área. Vamos supor que seja de processo civil. Não era não, tá? Mas vamos supor que fosse. Aí tem convidados, processualistas, e estão professores da casa dentro do auditório. A pessoa que estava na mesa convida os professores da área para irem para a mesa. Foi um evento de processo, chama os professores de processo para estarem na mesa. Por que não chamou os outros? Não cabia todo mundo. Para botar a gente na mesa, você chama quem? Gente que tem a ver com o assunto. E quem não tem a ver com o assunto? Continue aí assistindo.
Todo mundo ficou de boa assistindo, menos uma pessoa. E foi 4 anos avacalhando a vida do cara que estava lá e que chamou as pessoas, só dizendo, não me chamou um desprestígio, tem inveja de mim, e todo mundo aprovou, porque ninguém se levantou em revolta, porque não me chamaram. Para chamar para a porra de uma mesa. Eu tenho palestras 9, eu tô puto de ter que ir para essa merda. Eu só vou porque foi Ricardo que encheu o saco. E eu gosto dele. É amigo, puta que pariu. Deus me proteja dos meus amigos. Porque dos inimigos cuido eu. Mas dos amigos eu preciso de proteção. Eu não sei dizer não. Não é um tema que eu gosto. Eu vou, entendeu? Por outro lado, aí eu posso falar dos personagens, porque foi comigo, né? Aqui tinha um programa de bolsa para alunos de graduação. Aí eu chego para a então diretora, eu professor novo. Eu cometi um erro grave nesse momento. Eu cheguei para ela e perguntei, como é que funciona esse programa de bolsa? Olha, funciona de tal maneira, tem uma comissão que avalia, eu fui pedida por esse formulário e tal. Ah, legal. E quem é a comissão? Eu não nomeei ainda, mas já que você está perguntando, aí nesse momento eu descobri que sempre que você vai com uma ideia, te dá um trabalho aqui, né? Ainda que seja uma dúvida. Aí eu virei presidente da porra da comissão, mas ao mesmo tempo eu queria bolsa. Eu tinha um projeto que a ideia era criar um PET, aquele programa especial de tutoria. É um programa que trabalha com muitos alunos de graduação, numa média de 12 alunos com 12 bolsistas. Aí eu pedi 6 bolsas. Vários outros professores pediram também. Quando chega lá na hora, os professores pediam 1 ou 2 bolsas. Eu fui o que pediu mais do que 2. E não tinha bolsa para atender todo mundo. E não tinha na norma um critério para dizer quem levava a bolsa e quem não levava. A comissão tinha que criar. Então olha que saia justa. Eu sou presidente de uma comissão que tem que criar um troço em que eu mesmo sou interessado. Aí que foi que eu fiz? Eu cortei as minhas bolsas. Só. Eu deferi todos os pedidos de todo mundo. E as minhas 6 viraram 3. Porque faltavam 3 para atender todo mundo. Então tira do que eu pedi, pronto, está aí o critério. É a minha. Aí o professor entra com a reclamação. Tipo fiscal da lei, né? Não tinha pedido bolsa nem nada. Saiu o resultado, o presidente da comissão é quem teve mais aluno bolsista aprovado. Como se eu tivesse manipulado alguma coisa. Aí eu virei e falei, olha, o critério foi esse. Ah, então tá. Aí arquivaram. Mas a pessoa que fez isso me conhecia. Eu falei, você não podia ter me perguntado, não? Foi só o que eu fiz, assim. Eu cheguei para ele. Você fez uma sacanagem. Você podia ter me perguntado. Aí o que ele fez? Desculpa. Eu falei, eu só desculpo se você pagar a porra do cappuccino. E ele pagou, e tudo bem. São 2 disposições de agir completamente diferentes, dentro do mesmo lugar. É o saber viver. Se você pega uma merda dessa e fica levando pro resto da sua vida, entendeu? Olha a coisa desagradável, essa universidade é pequena. Toda hora você encontra as mesmas pessoas aqui. Você tem que passar 2 anos encontrando alguém que você se sente na obrigação de odiar cada vez que encontra de novo. Porra, é um saco, é um saco. Isso é prudência para Aristóteles. Isso é o saber fazer as coisas. É o saber fazer, saber viver. Né? E essa prudência é porque a metafísica de Aristóteles vai ser diferente dessa metafísica de Platão. Enquanto para Platão tem o mundo das ideias, que na verdade esse mundo do mito de Er, que é convertido no mundo das ideias, em boa parte das traduções, por questões religiosas mesmo, ou para aplacar uma visão religiosa que era de Platão. Para Aristóteles, o eidos, ele tem um significado motor no mundo. Motor no mundo. O Aristóteles, na metafísica dele, que aliás é outro livro que você encontra com o título Metafísica, mas que ele também não escreveu, é uma coletânea de textos. Então, assim, os capítulos não têm muito bem uma continuidade. É um livro que não tem uma narrativa central, um eixo central de começo, meio e fim.
Os capítulos são independentes. Então também você pode pegar no meio e ler que dá na mesma. Isso foi 300 anos depois da morte de Aristóteles, unificados num texto. E como unificou, tinha que ter capa e tinha que botar alguma coisa escrita na capa. E escreveram Taperito Physique, ou das coisas que estão em torno da física. Como Taperito Physique é um nome grande demais para você falar, e grego é uma língua que você tende a falar cuspindo, para evitar que se cuspa muito, foi havendo contração, Taperito Physique, Taperi Physique, tu Physique, tu tá metafisique, metafisique, metafísica. Cada vez, imagina, são 2000 anos de compilação de texto, 2000 anos do título reduzindo. Metafísica é meta além de, física, mundo físico. É porque Aristóteles quer falar da física, mas o mundo físico que ele contempla é um mundo em que tudo muda. Tudo muda, tudo é movimento, tudo é efêmero. O que causa o movimento? E detalhe, o saber viver, a sabedoria existencial de Aristóteles, é saber viver no mundo em movimento. Se o mundo não se movesse, se as coisas fossem sempre exatamente do mesmo jeito, dava para saber viver sendo sábio. Porque o sábio é aquele que adquiriu o conhecimento, vai lá, a partir de um acontecimento. Olha, isso já aconteceu, eu já sei o resultado, vou agir exatamente do mesmo jeito. Só funciona se o mundo também funcionar do mesmo jeito na segunda ocasião. Os romanos inventaram o ius. E você sabe que o direito em Roma tinha dois nomes, né? Tem o ius e tem o fas. O ius é esse direito que tem lei escrita. Na lei escrita, o critério de decisão existe antes do fato acontecer. Qual o pressuposto para que isso faça sentido? Dos romanos, é de que as pessoas que estão submetidas ao ius são iguais. É o cidadão romano. E, portanto, os fatos têm que ser iguais. Têm que ser julgados do mesmo jeito. Os fatos nunca são iguais, mas você ignora as diferenças e transforma tudo numa categoria só. Pega o Código Civil, esbulho possessório. Cara, assim, alguém invadir terra do outro tem milhões de motivos diferentes. Mas o fato é que o Código Civil, a rigor, não faz muita distinção, né? Esbulho possessório é esbulho possessório. Furto. O que a pessoa está roubando? A pessoa está furtando alguma coisa. Ontem terminou a aula lá embaixo, tinha uma mochila ali no corredor. A pessoa foi e pegou a mochila. Para saber de quem era. Estão procurando. Quem olha e não sabe da intenção, a partir do momento que você pega alguma coisa que não é só, é furto. Você está na sala de aula, deu mole, alguém vai, pega o celular do teu bolso e discretamente bota na mochila. É furto. Tem alguém passando fome. Viu o pão de queijo dando mole, para você ver o tamanho da fome. E o cara se dispõe a roubar pão de queijo de cantina da UFS. É furto. Mas repara que não é a mesma coisa. São ações completamente diferentes, mas a lei penal chama tudo de furto. Eu tenho que ignorar a diferença dos casos. Eu tenho que ignorar que o mundo inove a cada momento. Que ele mude a cada momento. Que ele não é o mesmo. Ele está sempre inovando. O saber tradicional do direito é o saber para o mundo como se o mundo não mudasse. Por isso a ideia de conservação. Ah, o jurista é um conservador. Não é que seja conservador, é que cada vez que vem uma novidade, fudeu para você. Porque o seu critério você decorou para decidir aquilo daquele jeito. Se aparece uma coisa nova que muda o valor das coisas, você não tem critério mais. Aí você força a barra. E transforma as coisas em categoria. Não quero saber por que você fez. Fez isso, então isso é isso, acabou. Está resolvido. Matei a questão. Você tem que simplificar o real. Tem que eliminar a complexidade. Porque quanto mais complexo, pior para você fica. Então não é que você nasceu existencialmente, politicamente, culturalmente conservador. Mas é que para julgar os casos, se você olhar o caso novo, igualzinho olhava o caso antigo, é muito mais fácil para a tua vida. Você está treinado para isso. É o modelo platônico. É o modelo que Aristóteles diz que não funciona, porque a vida cada hora inova. A vida é uma constante. E ele tenta entender, portanto, qual é o princípio primeiro que faz com que as coisas se movam.
E a metafísica de Aristóteles não vai ser religiosa que nem a de Platão. Ainda que haja leituras religiosas, cristianizadas de Aristóteles, é o que faz Tomás de Aquino. Mas o caso, o próprio Aristóteles mesmo, ele não fala em Deus, não fala em deuses, não fala em mundo de morto, não fala nada disso. O que ele fala é que o mundo físico, tudo se movimenta. Por que tudo se movimenta? Porque tudo é efeito de uma causa. As coisas não se movem por força própria. As coisas se movem por força alheia. As cadeiras não estão sempre no mesmo lugar, elas se movem. Mas não se movem por força própria. Alguém move. Algo move. Pode ser um terremoto. Pode ser um leopardo que entra na sala. Pode ser alguém que entre arrumando. Pode ser um aluno que sente. Enfim, tem uma causa que lhe é estranha. Tudo é efeito de uma causa. Tudo. Até você. Você se move por efeito de uma causa. A planta cresce por efeito de uma causa. O problema é que no exemplo da cadeira, a causa do efeito movimento é um corpo estranho à própria cadeira. Mas há coisas que se movem como efeito de uma causa, só que a causa não é um corpo estranho. A causa é algo intrínseco ao próprio corpo. É o que você chama de semovente. É o seu caso. Existe uma causa do seu movimento. Essa causa está em você. Está em você. Isso é o que ele vai chamar de alma. É causa do movimento. Das coisas que têm movimento intrínseco. E, portanto, nessa concepção que não é religiosa, a árvore tem alma. Por quê? Porque ela está crescendo. Porque está dando fruta. Porque a folha está mudando de cor. Porque tem movimento. E não tem um corpo externo causando. Tem um princípio que está nela mesmo. Então, no caso dos seres que têm alma, um princípio de movimento de si mesmo, a causa de movimento de si mesmo, essa alma está dentro, essa alma está interna. E das coisas que são materiais? A causa também está no mundo. A pessoa que botou a cadeira no lugar é uma pessoa e está no mundo. É por isso que naquela figura da antiguidade, que tem Platão e Aristóteles, aquela pintada por Rafael Sanzio, que é batata você encontrar em livro de filosofia de ensino médio, eu pensei em dar para meu filho, que adora basquete, uma que estão só os dois, as figuras centrais, com a escadaria, tem um monte de grego, né? Na figura central, Platão e Aristóteles. Platão é o cara mais velho com o dedo para cima, Aristóteles é o cara que está assim com a mão para baixo. Né? Aí tem a versão que a mão para cima, com a bola de basquete, a mão para baixo está quicando a bola de basquete. É o Sanzio pintando a grande diferença dos dois. Platão, a verdade está lá, no mundo metafísico, no mundo das ideias, a justiça está lá. Aristóteles, a causa de movimento do mundo está aqui, é no mundo, é aqui, é física, é ciência, não é religião, é aqui. É por isso que a ciência gosta tanto de Aristóteles e a religião gosta tanto de Platão. Ainda que Tomás de Aquino tenha, né, canonizado aí Aristóteles também. Mas o fato é que o papo dele é materialista. A única coisa que ele diz, ele faz um raciocínio lógico que Tomás de Aquino vai transformar em Deus, mas Aristóteles não fala em Deus. Mas é o seguinte, a movimentação do mundo como um todo, se eu penso no mundo como um cosmos, um todo que se movimenta, Aristóteles acreditava que o movimento não era aleatório. Ele não é aleatório. Ele tem uma finalidade. Ou seja, as coisas não existem por acaso. Não existe acaso no movimento do mundo. Todo movimento é efeito de uma causa. E, portanto, se eu quero saber o propósito, a finalidade, eu tenho que olhar para a causa. E ele acha que tem uma finalidade, porque por efeito lógico, por raciocínio lógico, é preciso que haja uma causa primeira de todo o movimento. Porque é o seguinte, tudo é efeito de uma causa, mas a causa de um efeito é também causado por outro efeito. Então a cadeira se movimentou. Por quê? Porque alguém veio e tirou do lugar. Mas por que alguém veio aqui? Alguém veio aqui porque foi contratado para vir aqui fazer isso. E por que foi contratado? Porque tinha... Sabe? E tem uma causa da causa, da causa, da causa. Pensa em direito penal. Quando você quer ver a relação de causalidade. Da causa ao crime,
tudo aquilo que faz com que o crime aconteça do jeito que aconteceu. Caio mata Tício com 3 tiros de pistola. A invenção da pistola deu causa à morte? Deu. É causa. Mas não tem nexo de causalidade. O nexo não é um raciocínio, não é uma ligação lógica. O nexo é a ligação moral. Quer dizer, até onde eu vou responsabilizar? Na cadeia causal. Então a ideia, eu traço a cadeia causal e eu vou olhando quem tem controle do resultado dentro da cadeia causal. O cara que inventou a pistola, ele tem controle do resultado, Caio matando Tício com uma pistola? Há quem acha que tem. É quem condena historicamente quem cria armas. Porque, meu amigo, se você cria arma é para usar como? Não passou pela tua cabeça que isso vai matar a gente? Oppenheimer, para quem viu o filme, amigo, tu cria a porra de uma bomba atômica. Não passou pela tua cabeça em momento nenhum quando você está fazendo isso? Vai matar a gente pra caralho, de uma vez só? E que você é o responsável por isso? Isso não te veio na telha? Num julgamento criminal, Oppenheimer deu causa a Nagasaki? Claro que deu, fez a bomba. Mas você vai responsabilizar em termos criminais se fosse julgar até onde? É o piloto? É o cara que deu a ordem? Tem uma galera aí numa sequência causal. Outra, Oppenheimer não teria inventado esse troço se Einstein não tivesse feito a teoria. Mas aí você olha Einstein, vem a teoria da relatividade. Einstein tem como controlar a forma como vão usar, em termos práticos, a teoria da relatividade? Não tem. Oppenheimer tem como, da cadeia causal, interferir no resultado da bomba atômica? Tem, porque ele está fazendo a bomba atômica. Então, né, a ideia da teoria do domínio dos fatos, que tanto se fala em direito penal, no fundo é isso. Você que está no meio de uma cadeia causal, poderia, no meio da cadeia, quebrar a cadeia causal de tal forma que aquele resultado não acontecesse do jeito que aconteceu? Se você tinha esse poder no meio da cadeia, então você é responsabilizável criminalmente. Se você não tem, então deu causa, deu. Então Aristóteles não está pensando em crime nem responsabilização, ele está pensando em mecânica. Então se tudo tem uma causa, da causa, quanto mais eu subo nessa cadeia causal, menos causa eu tenho. Porque uma única causa gera muitos efeitos. Na vida é assim, né? Na vida é assim. Tem um filme, Efeito Borboleta, já viu? A pessoa faz uma coisa idiota. E como essa coisa idiota vai se desdobrando em muitos acontecimentos bizarros na vida de muita gente. A vida da gente é assim, a gente toma uma decisão lá atrás, isso gera um impacto enorme e uma série de consequências na nossa vida dali para frente. Tem aquilo que Jeremy Bentham vai chamar de fecundidade das ações. Uma ação nossa, ela fecunda outras, quer dizer, ela causa outras, ela gera outras tantas consequências. Se o número de causas é menor que o número de efeitos, vai chegar um momento que tenha uma única causa de todo o movimento. E essa única causa, para ser de fato o ponto de partida, é preciso, dirá Aristóteles, que exista por lógica um princípio de todo o movimento, de toda a existência, de toda a vida. Mas esse princípio, primeiro, seja não causado. É causa, mas ele mesmo não foi causado. Um princípio puro de movimento. E para ele ser um princípio puro de movimento, puro porque ele nunca teve parado, ele não teve o parado e ser causado o movimento, ele sempre foi movimento. Para sempre ser movimento, necessariamente ele não tem tempo, ele é eterno. Eterno no sentido de que nunca começou. Sempre foi assim e sempre será. Um princípio constante e eterno. Que faz com que todas as coisas, não só tenham começado a acontecer, mas que continuem acontecendo. É a causa constante de toda a existência. É isso que Tomás de Aquino vai chamar de Deus. Mas Aristóteles, já estou te dizendo, não chamou de Deus, é só a causa. Ele nem especula se essa causa é uma consciência, é uma inteligência, se é uma energia, então ele nem conhece o conceito de energia. É só isso, uma causa lógica. Para por aí. E se é uma causa só? Essa causa só é o princípio final de tudo, é o propósito de tudo. E por isso tudo daí para frente vai ter uma finalidade.
Então você nasce com certas habilidades para uma finalidade no cosmos. O propósito da sua vida é no cosmos, é no todo, não é na sua vida só. Porque ninguém fala do propósito da vida a partir da sua vontade, né? Da sua vontade. O Aristóteles vai dizer, olha, quando eu vou pensar política, quando eu vou pensar a justiça como parte da política, ele acha que a justiça, assim como para Platão, é algo que passa pela cidade. Mas ele já disse no começo, é aquilo que está em você, está na sua prudência. Essa sua prudência você desenvolve pelo hábito, pelo reforço, pela repetição, pela constância. Porque nesse mundo em que tudo é feito de uma causa, o fato de você nascer com certas habilidades, com certo talento, com um jeito de existir que é só seu, é o efeito de uma causa. E não é um efeito aleatório de uma causa que também não é aleatória. Em resumo, para o mundo, para o universo, você ser do jeito que você é, assim, do jeitinho que você é, tem um propósito. E a questão para Aristóteles é que se você está seguindo o teu propósito ou não. Essa cadeira segue o propósito dela. Sabe por quê? Porque ela não se mexe sozinha. Então quem botou ela num lugar, botou com um propósito. E pronto. É mais fácil para a cadeira seguir um propósito. Mas você? Você tem uma causa de agir que está dentro de você. Dentro de você. E como é um princípio de ação constante, ele também constantemente muda. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. E por isso você consegue desviar do teu caminho. Você não tem uma linha reta para agir e seguir até a sua finalidade. E mais, ainda que você tivesse, você tem algo em comum com a cadeira. É que a cadeira é movida, né? Você também é. Tem gente que te tira do caminho. Porque na convivência, o meu propósito implica esbarrar em você e tirar você do seu caminho. Se eu boto na minha cabeça que o meu propósito é enriquecer, a riqueza, ela não vem necessariamente da criação de riqueza. A riqueza vem da acumulação de riqueza. E para acumular, alguém tem que perder. Então, quanto mais eu enriqueço, mais você empobrece. É a condição. A condição para ter alguém muito rico é ter alguém muito pobre. Senão não funciona. Senão não dá certo. Essa ideia de que você cria riqueza, depende, né? Nem toda atividade econômica gera riqueza. Para Aristóteles, a agricultura gera riqueza. E a cada ano vem safra nova. Do mesmo lugar está surgindo mais coisa. Né? A cada instante. Mas no comércio você não cria riqueza. Você faz a riqueza circular. Você compra por 5, vende por 10. Você não criou o sapato que você está vendendo, nem criou o dinheiro que você está recebendo por ele. Você só está fazendo a coisa se movimentar. Então, o comércio acumula riqueza, mas não gera riqueza. A agricultura gera riqueza. Mas só acumula se o cara guardar, né? Só acumula se guardar, que ele pode torrar tudo também e botar para rodar. Não é assim? A mesma coisa acontece com você. Tem ações suas que você se coloca no caminho, tem outras que você tira os outros do caminho dele. Tem conflito, tem competição. Então, para Aristóteles, justiça, assim como para Platão, é a virtude do equilíbrio, das virtudes, de um equilíbrio que está em você. Daí justiça é o que faz o homem justo. Mas que pressupõe que você seja ao mesmo tempo corajoso, temperado e prudente. E essa prudência é saber viver. E saber viver é saber qual é o seu propósito. E se exercitar e treinar pelo hábito, lapidar o seu propósito. Tipo o Ronaldo Fenômeno, que nasceu para jogar bola, mas se nunca tivesse treinado, se não tivesse melhorado a condição muscular dele, não teria sido o jogador de futebol que foi. Aliás, a parte de melhorar a musculatura foi o que fudeu com ele também, né? Você tem que tomar certos complementos. Não tem um atleta profissional que não faça isso. Não estou nem falando de bomba, não. Mas certos complementos até que são, permitidos para crescer músculo rápido.
Desenvolve músculo muito rápido, mas cartilagem não acompanha, né? Cartilagem não é músculo. Aí ele tem uma potência muscular que a articulação não aguenta. Aí estoura o joelho toda hora. Ele mesmo, com a própria força. Olha que doido. Isso acontece com muito atleta. Tornozelo, joelho. Não é? Enfim. E na hora de se habituar é que entra a política. Porque boa parte do que atazana a sua vida, do que impede você de ser feliz, faz a lista aí. São os outros. Se os outros liberassem as coisas mais fáceis para você, se os outros deixassem mais fácil você ser quem você é, imagina, você nasceu para ser músico, você adora música, você tem facilidade para música. Eu tenho uma amiga, ela é produtora de cinema. Cinema é um troço legal, né? Pô, cinema, bacana. Mas o que ela gosta mesmo é de música. O produtor de cinema é quem faz o filme acontecer, né? Tem que arrumar a equipe, juntar coisa, preparar a locação e tal. E ela é responsável pelos créditos. Sabe aquele monte de crédito que passa no final do filme? Porque como foi ela que montou a equipe, ela que sabe o nome de todo mundo. Então sempre que está para finalizar o filme, ela fica tensa, preocupada, tipo, caralho, será que eu esqueci alguém? Porque é muita gente. Aí ela sonha, ela tem um pesadelo, um sonho ruim, com crédito. Só que no sonho dela, os créditos são notas musicais. Ela lê em música. A vida dela é música, ela gosta disso. O tesão dela está aí. Mas se ela gosta tanto, por que ela não foi para a música? Você acha que não tentou? Tentou, mas assim, como é que você vai comer? Ela também quer apartamento legal, ela quer carro, ela quer, assim, quer viver, quer poder viajar. E a música ela viu que não ia ter como. Ela foi para o cinema. Porque foi o que deu, por incrível que pareça, assim, né? Conheci a filha de um diretor, amiga dela de escola, começou a frequentar set de filmagem, junto com a amiga. O pai gostou dela, viu que ela era uma pessoa organizada, aproveita que me ajuda aqui. Aí pronto, foi ficando. Começou a ganhar dinheiro, ficou. Olha que coisa. Nunca foi plano de carreira. Mas não seria muito mais legal se a cidade gerasse oportunidade econômica, inclusive, de você fazer aquilo que está afim? Se houvesse um momento da sua vida, você está saindo do ensino médio, ao invés de se preparar para Enem, tem uma entrevista, misto de teste vocacional e misto de escutar você de verdade. O que você quer fazer da vida? O que você gosta? O que você tem facilidade? Ah, então sua área é essa. Está aqui, sua vaga já está garantida. O seu lugar no mundo é esse. Se o mundo te fez com essa habilidade, com essa vontade, com esse tesão, então é sinal de que o certo, o justo, o seu encaixe no mundo é ali. E que eu faço bem se permito você seguir o seu caminho, se eu não te avacalho, se eu não crio entrave para a tua existência. Pô, ia ser tão mais fácil. Aí tem gente aqui que nasceu para advocacia. Meu amigo já está com emprego garantido, olha que legal. Na área que você gosta, né? Já outro nasceu para ser juiz, tudo certo, nem concurso vai ter. A gente já vai até escolher o gabinete, dependendo, né, a vara da qual você vai ser titular, porque já entra titular, já que você nasceu para isso. A gente já vai até escolher se você gosta mais de montanha ou de praia, né? Já vai saber aí qual é a comarca onde você vai, olha que legal. Ia ser muito mais bacana, não ia? Essa é a cidade ideal para Aristóteles. É aquela que respeita a natureza de cada um. E que, portanto, passa pela educação, uma educação para a vida, uma educação para os próprios afetos. Mas peraí, você não falou que nós somos confusos, a gente nem sempre sabe o que quer? Pois é. É preciso uma educação que nos ajude a nos entendermos. É engraçado que, no final das contas, para Aristóteles, o que faz um bom juiz é, sobretudo, a pessoa se conhecer. Você sabe de você? Porque é engraçado, porque a gente julga os outros, né? A gente julga o comportamento dos outros. Mas você já parou para se olhar no espelho? Tinha uma pesquisa muito curiosa. Assim, o Poder Judiciário ainda é predominantemente masculino. Mas você imagina o que era em 1990. Não tinha mulher no fórum. Pouquíssimas. Poucas advogadas.
Assim, vai para tribunal, então ninguém, é só homem. Todos. Todos. Tribunal de Justiça, todos. Né? Quando muitos se achavam ali primeira instância, poucas. Aí começou a mudar o perfil do judiciário. Mais mulheres começaram a passar em concurso. Nos anos 90 começa essa mudança. Uma feminilização do judiciário. 2 pesquisas são encomendadas. Uma pela Associação de Magistrados, a AMB, os Magistrados do Brasil, e outra pela OAB do Rio de Janeiro. A questão é, vamos entender essa mudança no perfil dos juízes, para saber dessas mudanças que estão acontecendo, que impacto isso vai ter no perfil do juiz. E uma delas era sobre a questão da feminilização. Será que uma juíza julga de forma diferente de um juiz homem? Aí começaram a olhar na área criminal e tal, não acharam muita diferença. Foi a mesma coisa, foi a menor diferença. Ponto positivo, porque os machistas diziam que mulheres não têm como julgar porque mulheres são muito emotivas, não julgam com a razão, elas perdem o controle muito fácil. Se tiver de TPM, então vai condenar todo mundo. E o que mostrou é que não fazia a menor diferença. Igualzinho, igualzinho. Tem uma pesquisa em Israel, mesma coisa com juízes, que mostra que juízes com fome tendem a condenar mais do que quando estão bem alimentados. Sentenças dadas próximas da hora do almoço são mais condenatórias e com penas maiores do que sentenças dadas à tarde, depois do almoço. Eu incluiria que se tiver sobremesa, então aumenta o número de absolvição assim, de uma forma impressionante. A melhor coisa que a OAB podia fazer para ajudar advogado criminal é distribuir doce para juiz, dentro do fórum. Vai melhorar muito aí a vida de muito advogado criminalista. Mas teve uma área que encontraram uma diferença curiosa, foi direito de família. Mulheres decidindo questões de família, separação, é diferente de homem julgando. Assim, com um homem julgando, a chance de um homem ser julgado em condições de igualdade é menor do que com uma mulher julgando. As juízas são mais justas. Você sabe por quê? Machismo. O juiz macho olha a mulher, tadinha, essa aí eu dava casa, comida e roupa lavada. Então ela leva tudo. Daí vem aqui aquela história, né? De um quadrinho. Tá o cara assim, com um filho, mostrando uma fábrica, na janela, né, do escritório. Meu filho, tá vendo isso aqui? Pois um dia isso tudo será da sua ex-esposa. Né? As mulheres não faziam isso, as juízas, porque ela olhava e falava assim, vem cá, eu ralei para estar aqui, a dondoca aí, não vai não? Tá nova, tá sadia, e aí? Ué, não, é mais igualitária. É mais igualitária. Melhorou o judiciário, ou seja, resultado da pesquisa. Conclusão, bota mais mulher. Tire os homens. Estão fazendo merda para variar. Precisa de mais mulheres no judiciário. Foi a conclusão da pesquisa do AB. A da AMB não entrou no mérito. Isso não deixa como está. Né? Mas deu para entender? Você tende a julgar a partir de você mesmo. O que mudou é isso. É você mesmo. Uma vez fiz uma brincadeira com os alunos aqui, um trabalho. Vocês vão fazer um trabalho sobre imparcialidade, uma questão de ética importante. Como? Vocês vão conversar com o juiz promotor sobre imparcialidade. Mas não adianta chegar para o cara e perguntar, vem cá, você é imparcial? Você já sabe a resposta da pesquisa. Faz a seguinte pergunta, seus colegas são imparciais? Ah, aí mudou tudo. Tipo, eu sou imparcial, agora tem gente aqui. Aí o cara começava a falar, né? Outra pergunta que vinha muito a ideia de imparcialidade é na experiência. Olha, eu sou estudante de Direito, eu estou terminando agora, e muita gente diz o seguinte, que a gente se forma e tem a sensação de que não sabe nada. Que a gente só vai aprender na prática. Que saber é esse que tem na prática, que não tem na sala de aula, que é tão importante? Isso aconteceu com você? Quase todos dizem, ah, sim, eu fui aprender mesmo de verdade aqui. Tá, mas o que você aprendeu de verdade aí? Me conta, para ver se eu consigo aprender antes. Rapaz, mais de um juiz criminal diz assim, olha, com o tempo,
Você bate o olho no sujeito e já sabe se é culpado ou não. Assim, é automático. Um foi eu que entrevistei, ele fez assim mesmo, é no estado. Você bate o olho, você já sabe se o cara está mentindo, se não está. Se é inocente, se é culpado. Olha que legal. É pela cara, né? É pela cara. Isso não é ser imparcial, porque você não devia estar analisando os autos, os fatos, não sei o quê. Quantas vezes você já viu audiência, na área criminal, em que faz um monte de perguntas sobre a vida do cara e não sobre o crime? Você é casado? O senhor tem religião? O senhor, sabe? Mas não eram os fatos que importavam? Por que você está perguntando isso? A resposta está em você. Então o princípio está em você. Se você não se conhece, não tem como fazer justiça. Não adianta decorar a lei, doutrina e jurisprudência. Você não se conhece, não sabe viver a sua vida e sabe viver menos ainda a vida dos outros. E julgar é meio que viver a vida dos outros, é interferir na vida dos outros. Mas o julgamento para Aristóteles, fazer justiça, é botar o sujeito de volta no caminho dele. Meu amigo, você está matando gente, teu lugar não é matando gente. Porque se esse cara fosse para morrer, ele nem nascia. Entendeu? Por isso não pode matar. Se está vivo, é ter um propósito na existência. E essa existência vai até quando? Até o mundo que fez ele existir, fazer deixar de existir. Até quando morrer naturalmente. Se você está interrompendo, é a mesma coisa que o cara que interrompe a carreira do músico, mandando ele virar advogado. É a mesma coisa. Você está fazendo o mundo ficar desencaixado. E que esse movimento do mundo foge da perfeição. O que é a perfeição? É quando o mundo funciona do jeito que devia funcionar. A perfeição da sua vida é quando você vive a vida que deveria viver. Mas se tem uma confusão, pelo menos tem uma pista, é um sentimento, que é a alegria. Alegria. Ou eudaimonia. Os outros traduzem felicidade, né? É porque ele faz aquele jogo de causa e efeito na sua vida. Por que você faz isso? Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu quero formar em direito. Mas por que você quer formar em direito? Eu quero formar em direito porque eu, né? Vai fazendo por quê? Você está buscando a causa, da causa, da causa, da causa, de você estar aqui agora, de um movimento besta. E qual vai ser a última resposta? Ou a causa primeira de todo o seu movimento? Porque eu quero ser feliz. Esse é o propósito da vida de todo mundo. Mas na prática, a felicidade é caminho diferente. É a trama, cada um fio diferente na trama da vida. Cada um vai para um lado, mas o que busca é a mesma coisa. E o que te diz, fora da sua razão e do seu cálculo, se você está mais perto ou mais longe da felicidade? É a alegria. É a alegria. O que você está fazendo está te deixando feliz? Você está gostando? É um bom sinal, cara. É um bom sinal de que você está vivendo bem. O que você está fazendo está te deixando feliz? Você está feliz mesmo, na boa? Assim? Você está gostando mesmo? Você vem com vontade para cá? Você fica mal quando perde aula? Sabe assim, tipo, eu perdi uma aula. Você fica mal, você está no lugar certo, entendeu? Agora, ao contrário, quando você perde aula, você fica feliz, e quando está aqui, você está meio puto, você está no lugar errado. Qual que é o certo? Não sei, mas os teus afetos já estão te dando um sinal aí, e eles não falham, eles não falham. Porque o seu gostar ou deixar de gostar não é cálculo, não é escolha, é afeto. A razão só atrapalha, porque a razão nem sempre é sua e é dos outros. Você ouviu falar que o feliz está ali, você vai para lá. E quando chega lá, no tal do lá que é para ir, você descobre que a vida não é lá essas coisas. E que você gostava mesmo é de, sei lá, não, perdi tanto tempo. Perdeu, né? Para Aristóteles, a vida prudente é a vida que não se perde tempo. Você sabe viver porque você escuta seus afetos, porque você se conhece. E que esse princípio do bem que está em você se chama felicidade. Não está no outro mundo. Não está no mundo das ideias. Está em você. Não é? Não está no livro de autoajuda. Não está na vida do outro. Está só na sua. E só quem pode achar é você. Não sou eu. Nem o psicólogo. Ninguém. É você. Deu para sacar Aristóteles? Não tem juiz triste para ele. Juiz, para ser bom juiz, não é triste. Ele gosta de estar fazendo o que está fazendo. E já que o que ele está fazendo é botando as pessoas no caminho justo,
Ele tem que necessariamente gostar das pessoas. Um bom juiz é um juiz que gosta das pessoas. Não é? É uma comédia de Aristófanes, que é contemporâneo de Sócrates, mais velho que Aristóteles. Escreve As Vespas. É uma comédia. É uma comédia sobre tribunal. Tem um filho que quer impedir o pai de sair de casa. E o pai quer ir para a Ágora participar de julgamento. É tipo um aposentado. Aposentado rico. Tiozão aposentado. Em outros tempos iria para a porta de quartel. Mas agora ele, né, na Grécia Antiga, ele quer ir julgar. Mas é o seguinte, e o barato dele e dos amigos é ir lá e condenar. Ele quer condenar, porque ele gosta de ver a cara de sofrimento do cara quando recebe a sentença. E gosta de saber que foi ele que fez isso, ele se sente poderoso, ele se sente mais macho por fazer isso. E o filho acha vergonhoso. Vergonhoso. E já que é uma peça cômica, para ficar mais engraçado ainda, eles vão para o tribunal vestidos de vespa, porque vespa para ferroar as pessoas. Eu quero ferrar todo mundo. Daí, inclusive, a expressão, quero ferrar todo mundo. É de uma comédia de Aristófanes. Tem gente que vai para o tribunal pensando nisso. Tem gente que está no MP pensando nisso. Tem gente que está na magistratura pensando nisso. Tem gente que está em tribunal superior pensando nisso. Eu já vi discurso de desembargador do Rio de Janeiro dizendo isso. E não é a portas fechadas, é no plenário. Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, nem todo crime chega ao conhecimento da polícia, nem todo crime que chega ao conhecimento da polícia vira inquérito, nem todo inquérito vira denúncia, nem toda denúncia vira ação penal, com sentença. Nem toda sentença vem parar aqui em grau de recurso. Portanto, o que a gente julga aqui é uma fração ínfima de crimes que acontecem no Rio de Janeiro, que a cidade tem muito crime. Logo, se nós não condenarmos todo mundo, ninguém é condenado. Legal. Vai ser muito legal para você que elaborou o habeas corpus ouvir um papo desse. Foda-se que você escreveu, eu vou condenar. Estou aqui para isso. Não, alguém que gosta de gente. Alguém que odeia gente. Então, não é esse o afeto que te torna realmente justo. Para Aristóteles não fala a virtude só por partes do espírito, em que nos sentimentos tem a temperança do desejo. Mas no que diz respeito à alegria, não é para ter temperança, não. Curte a vida, aproveita a alegria. Talvez por esse senso prático, Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude, por impiedade, não é isso? E ficou e tomou cicuta e morreu. Aristóteles também foi condenado na mesma Atenas, pela mesma impiedade, mas ele fugiu. Ele tem senso prático. E também porque ele não era grego. Né? Quer dizer, é grego, mas não é ateniense. É de estagia, né? Preciso respeitar a lei de Atenas. Foda-se Atenas. Ninguém gosta de mim aqui. É senso prático, é ser prudente. Fugiu, ué. Morreu 2 anos depois. Delícia mesmo. Deu para entender? Deu para sacar? A diferença entre um e outro? São ideias de justiça que não são propriamente um código moral. Ou, ao contrário, moral pura, sem código, sem manual de instruções. Porque é como a vida, é como você, não tem manual de instruções para você. Mas tem certos princípios que governam seus movimentos, seu pensamento. Como os sentimentos e a capacidade de usar a razão. A questão é que para Aristóteles os dois têm que estar numa certa aliança aqui. E você não vai se aliar com qualquer sentimento. A sua razão não pode estar aliada com qualquer sentimento. Esteja aliada daquilo que te conduz à felicidade. Vai ser melhor para você e para todo mundo que convive com você. Vai ser um cara menos papurrinho aos outros. Já ajuda muito. Beleza? Tranquilos? É isso aí. Como tem a palestra, para a qual estou atrasado, e não é à toa,